gente, tudo bem com vocês? Essa live que eu vou iniciar agora, eu vou conversar com a Lud. A Lud morou uma época da vida dela na Suíça. Hoje em dia ela mora na Espanha, mas ela tem essa experiência de ter morado na Suíça e eu combinei com ela que hoje a live seria sobre a experiência dela de morar na Suíça. Boa tarde, aqui é boa tarde, não sei onde você tá. Deixa eu então chamar ela pra gente começar este papo. Alguém aqui já conhece a Suíça? Já visitou? Eu fui, tem muito tempo, tenho acho que uns 15 anos que eu já fui na Suíça. Eu fui só para Zurique e a lembrança que eu tenho é de uma cidade muito organizada, muito limpa, onde tudo funcionava muito bem, que as pessoas falavam mais de uma língua e de um lago muito bonito. Tenho lembranças vagas, assim. E tenho lembrança do chocolate também. A Lud chegou aqui, deixa eu adicionar ela pra gente começar. Oi, oi. Oiê, tudo bom? Ó, tô joia, e você? Tudo certinho. E eu tava Então, vendo que talvez. você Oi, tava fala. comentando que você lembra da Suíça. Tem muito tempo que eu fui. Eu fui, sei lá, tem uns 15 anos. E eu fui Uhum, naquele esquema assim, não fui para a Suíça, passei por ela, sabe? uhum. E aí fiquei só um dia e meio por aí, em Zurique. Não sei se é Zurique ou Zurique que fala. É E bom, tanto faz, né? Zurique, Zurique. mas dá igual. É. E aí a lembrança que eu tenho é tipo que o chocolate era bom, que a cidade era mega organizada. Ah, e uma coisa que eu lembro muito que me marcou. Eu não lembro se era sábado ou se era sexta, mas a gente estava andando na rua e de repente deu 4 horas da tarde, tipo, as lojas todas fecharam. Tipo, acabou o expediente, assim. E mesmo que você insistisse, não, eu quero ver só um negócio. Tipo, não. Fechou, acabou o expediente, tipo, 4 horas, acabou. 4 horas da tarde devia ser sábado, então, porque até sexta-feira é até 6 horas da tarde, mas domingo não abre nada e Aham. sábado pode ser horário reduzido. Mas eles são assim. Eu lembro que uma vez eu tava na H&M lá, aí tava lá comprando, vendo loja e tal, faltando 15 minutos. A mulher tava me expulsando da loja, falando: ah, daqui a 15 minutos vai sair, você não pode mais provar nenhuma roupa. É, Então, eu falei a assim, sensação que me deu, assim, é que eles levam a vida muito a sério, assim, no sentido de isso aqui é uma parte da minha vida, esse trabalho. Tipo, acabou, vou fazer as outras coisas que é, importam, sabe? é isso mesmo. Não, E mas uma das. Ah, engraçado, porque lá, assim, inclusive em Zurique, principalmente, tem muita gente que não trabalha full time, eles não trabalham 100% do horário. Então, eles trabalham, às vezes, uhum, 90%, 80%. Claro que o salário vai ser de acordo com isso. Mas tem muita uhum, gente, por lá, eles têm essa questão de não só trabalhar, mas também de aproveitar o tempo livre, né? aham, aham, Eles trabalham, chegam no horário final de trabalho, eles, tipo assim, acabou, entendeu? Vou pra é, casa. Assim, a maior parte das pessoas, né? Obviamente que quem aham, tem um cargo mais alto, precisa de levar papelada para casa e tal, eles também são muito focados. E se eles falam que vão fazer uhum. naquele prazo, eles cumprem naquele prazo. Mas você vê muita gente assim, por isso que domingo nada abre, porque, né, assim, é justamente domingo é o dia que eles vão realmente é, Fazer as tá coisas que não são ligadas a trabalho, né? aproveitando o dia. Então, assim, é bem, bem diferente mesmo. E aproveitando esse papo que a gente está tendo aí de tipo tempo de trabalho e tudo mais, uma das perguntas que me fizeram foi em relação a um trecho de um livro que ficou bem famoso aqui no Brasil, acho que no mundo inteiro, que se chama Antifrágil, não sei se você conhece, Não e que é conheço. um livro que fala de finanças, de economia, enfim, mas ele fala Uhum. muito da Suíça, porque ele fala que na Suíça o governo ele é muito descentralizado, que significa que os municípios eles têm muita autonomia. Então, se Sim. você pergunta para um cidadão que nasceu na Suíça ou que mora há muito tempo na Suíça, quem é o seu governante, você vai ter respostas diferentes. E eu achei isso super Sim. interessante, porque num sistema presidencialista, que é o que a gente vive no Brasil, se alguém pergunta quem é o governante do Brasil, você responde o nome do presidente. E aí Uhum. não. E aí ele estava explicando no livro que isso fazia com que as decisões fossem bem descentralizadas, mas isso tornava o país antifrágil,
Por isso que muita gente que tem muito dinheiro, enfim, investia em bancos suíços, colocava o dinheiro na Suíça e tudo mais. Porque a decisão, as pequenas decisões impactavam muito a vida das pessoas e quem tomava essas decisões acabavam sendo governantes que estão muito próximos das pessoas. Então ele dá até um exemplo de que você encontra o governante tipo na fila do pão, porque é o vereador, não sei se tem vereador e prefeito, enfim, não sei se é esse o nome que dá para os governantes aí, mas era uma coisa Uhum. tipo é muito próximo da pessoa. E nos outros países que, principalmente do presidencialismo, é muito distante, tipo, é aquela pessoa que está no poder, que está lá em cima, e que aí na Suíça era um pouco mais É, próximo, assim. na verdade, assim, é igual na Áustria também, que se, igual eu vi outro dia, eu até tinha colocado isso em um material que eu tinha feito, que no LinkedIn subiu um menino que estudou comigo, ele estava na Áustria, e aí ele postou falando que na Áustria até o primeiro-ministro ele anda de metrô, né? Então, Sim. apareceu ele lá. Então, na Suíça é a mesma coisa. Ou seja, as pessoas estão ali, a Suíça não tem muitas pessoas, se você for ver, a Suíça é um país muito pequeno, e mesmo assim tem 4 línguas, lá falam 4 línguas, tem a parte alemã, que é a maior parte, que fala o Uhum. alemão suíço, que não é o alemão alemão, mas é o alemão suíço, a parte francesa, que fala francês, a italiana, e tem, tipo, acho que é 2% da população que fala romanche, é uma quarta língua. Uhum. E realmente, sim, é descentralizado no sentido em que são vários cantons, é, que eles falam cantons, né, que é cantões, não sei como que falaria em português. E aí, lá tem essa questão justamente é como se fosse cada estado realmente tem sua própria É autonomia mesmo, independente, né? são bem independentes. Então, tipo assim, isso é uma coisa que é bom e ruim, porque até para a questão de Uhum. imigração, por exemplo, ou de taxas, né, por exemplo, se você trabalhar em algum lugar, o quanto de imposto que você vai ter que pagar é diferente. Sim. Então, por exemplo, Zug ou Suíça são uma das menores taxas de imposto que você paga para o país. E, Uhum. mas também isso se deve também à quantidade de pessoas ricas que moram naquele cantão e que investem naquele cantão. Então, como a Suíça já é muito pequena e você vê cada região, cada cantão, tipo, que seria o quê? Sério, é ridículo a quantidade de pessoas que tem, sabe? É muito Seriam pequeno. tipo aldeias, assim, né? Tipo, pequenos municípios. Se fosse, tipo, uma cidade. Cada cantão é como se fosse uma Uhum. cidade, entendeu? Só que a cidade tem tem autonomia de um estado, entendeu? Entendi. Então é muito estranho, sim, nesse ponto, mas eu não vejo relação muito com essa questão que ele fala, que é por isso que as pessoas, como Uhum. você tinha falado, que aí tinha esse negócio que as pessoas investiriam, ou como que Que era? ele se tor... Não, que isso faria com que o país fosse antifrágil, que ele chama, que é por não ter tanta influência porque como são vários governos, acaba não tendo tanta influência do governo. É como se fosse cada pessoa decide o que é melhor para si dentro daquelas regras, mas não são regras que fazem com que de repente chegue uma pessoa lá no topo e fale agora não pode tal coisa, mesmo que essa tal coisa seja um absurdo. Então, tipo, como se fosse colocando na balança, seria um lugar que a pessoa menos sofreria a influência do governo nesse sentido econômico, assim. Sim, mas na verdade a Suíça é muito quadrada. Então, não, igual eu lembro que você comentou assim, não, se a pessoa, porque aí a gente pensa muito no Brasil, né? Que no Brasil a gente, por exemplo, até no presidente tem vários amigos e filhos e familiares e vai levando um puxadinho no outro e aí no final das contas Uhum, tá todo mundo ali, né? E aham, na Suíça as coisas são muito de acordo com a lei. São muito de acordo com a aham, lei. Não existe, tipo assim, se tiver isso aqui fora da lei, é não, entendeu? Você pode ser amigo, você entendi. pode ser irmão da pessoa, é não. Então isso acaba que não é. É um paraíso fiscal, sim, mas não tem a ver com isso. É um paraíso fiscal por causa das leis que eles colocam de uma forma Sim, geral, que sim. todos os cantões são, assim, bem. é, Tem essas suas diferenças, mas eles têm coisas em comuns também, entre todos os cantões. E como eu falei, isso depende muito da quantidade de pessoas ricas que tem naquela região. Então, quanto Uhum. mais pessoas ricas que tem naquela região, às vezes cai o imposto, porque essa quantidade de pessoas ricas tem uma riqueza muito grande, então os bancos Que acaba sendo reinvestido na eles- cidade, né? e aí o que acontece é que, como os bancos têm esses milionários e tudo mais, eles, tipo assim, é muito diferente, né? Eles não têm tanta abertura, porque obviamente os milionários Uhum.
pagando para isso. Então a lei já é feita para esse tipo de pessoa ir para lá e ter esse paraíso fiscal, entendeu? Mas não Entendi, necessariamente porque um cantão é diferente do outro. Isso, um entendi, cantão diferente do outro pode facilitar para a imigração, inclusive, mas para essa questão, não, de fiscalização de forma entendi. geral. E como que você foi parar na Suíça? O que que te levou a morar lá? Então, na verdade, desde quando eu tinha 12 anos, eu queria ter uma experiência de morar fora. E Uhum. aí eu lembro que por um tempo eu desisti dessa ideia, porque eu comecei a namorar, aquela coisa, né? Aí entrei na faculdade, aí depois eu fiquei meio perdida, porque eu fiquei assim, eu comecei fazendo faculdade de engenharia. Aí depois de 2 anos eu desisti. Falei, não, engenharia Aham. não é pra mim. Aí eu comecei a fazer administração. E aí, quando eu comecei a fazer administração, eu vi que tinha alguns lugares que, como a Canadá, né, que às vezes é interessante você fazer ou terminar o curso lá, ou você fazer uma faculdade de sanduíche, porque aí você conseguiria, às vezes, ter mais oportunidades para voltar para o lugar e ter. Uhum. Então, eu estava realmente olhando o Canadá, porque tinha amigos meus que já tinham ido e já tinham me falado como que era. Então, eu estava vendo tudo para ir para lá. Só Ir que pra aí, lá. meu pai, ele mora na Europa desde quando eu tinha 9 anos. E Uhum. eu continuei no Brasil, em BH. Só que ele morou 3 anos na Noruega, depois ele ficou, sei lá, uns 7, 8 anos na Espanha, e eu vinha pra cá todas as minhas férias. Então, desde quando eu tinha 9 anos, minhas férias de julho era sempre pra passar por aqui. Então, eu sempre viajei muito, desde quando eu nasci, na verdade, né? Porque eu, na Uhum. verdade, eu cresci em BH, mas eu sou do Maranhão. E meu pai Nossa. é de Minas, minha mãe é carioca, mistureba. E aí, nisso, meu pai, ele recebeu uma proposta de trabalhar na Suíça, só que minha família queria ficar na Espanha. Então, eu achei uma oportunidade de não só morar com ele, ter toda essa experiência, aproveitando o Dia dos Pais, né, também, É. de morar com ele, de estar junto com ele, né, depois de tanto tempo que a gente ficou mais separado. E também de ter essa oportunidade de estar morando fora, de ver como que é. Então, inicialmente seriam 7 meses só que eu Uhum. consegui realmente fazer toda a transferência. Então, toda a parte burocrática de pegar na universidade todo o meu histórico, traduzir, não sei o que, passar para, né, para aceitar tudo, eu acabei conseguindo e acabei ficando. E aí eu concluí a minha faculdade de administração lá. Ah, Só que aí foi legal. Business School Internacional, não era numa escola de Zurique, né? Porque eu estudei em Zurique, mas não era tipo na universidade de Zurique, né? Tipo a Uhum. UFMG ou a USP. Era uma como se fosse um IBMEC, entendeu? E aí, Entendi. e aí lá era mais internacional, tanto que a língua era inglesa. Então, para mim foi ótimo, porque eu não sei absolutamente nada até hoje de Alemão. nada. Mas isso que eu achei muito estranho, porque eu tava até olhando visto e tal para essas coisas da Suíça. E até o ano em que eu fui, não era obrigatório que a pessoa imigrasse e tivesse que fazer o curso de alemão. Um ano depois, já era Já obrigatório. era obrigatório. Eu acho que foi a melhor coisa a decisão assim deles, porque assim, não o alemão, né, mas a língua em que você, no cantão que você vai morar, né? Uhum. Mas eu acho que vale muito a pena porque as pessoas, assim, por mais que saibam falar inglês e que seja muito internacional o ambiente, na rua, as pessoas acabam falando em alemão, e tem muito alemão por lá, entendeu? Então as pessoas, ou austríaco, ou gente que vai para lá trabalhar e acaba sabendo alemão. Então, de alguma forma, chega um momento em que todo mundo começa a falar alemão. E aí Sim. você não sabe alemão, entendeu? Aí todo mundo vê que você não sabe alemão e muda para o inglês para poder te incluir, sabe? Então fica aquele impasse. E eu acho que muita gente acaba tendo problema ou tinha, né, muito mais problema de adaptação por causa da língua também, que acaba sendo uma barreira, né? Então, assim, já, já acho E que uma foi coisa que eu acho que essa mudança. É porque quando a gente imagina, se a gente está querendo ir para lá, você fala, puta, eu vou ter que aprender alemão, que coisa. Mas pensando racionalmente, é uma decisão que eu acho legal, tanto do lado do país, assim, quanto da pessoa, porque o país garante que aquela língua não vai morrer. Porque imagina, tipo, se começa a ter muito imigrante, muito, de repente a língua mais falada passa a ser o inglês, e aí gerações depois não se fala mais. O é, alemão específico da Suíça, sabe? é, Acho que tem essa preocupação. E a outra coisa é isso que você falou, porque querendo ou não, as pessoas para te incluir no papo, no convívio social ali, porque sua vida não vai se restringir à faculdade, ao seu uhum, trabalho. Então, para te incluir ali no dia a dia daquela cidade,
vai ser inevitável, ou as pessoas vão parar de falar o habitual delas para poder te incluir, ou então você vai ter que aprender. Uhum, Não é, tem exatamente. outra maneira, né? Então, acho que É, acaba exatamente. a longo prazo sendo bom tanto para o país quanto para a pessoa que pensa em migrar. É, E você exatamente. acabou ficando quantos anos lá? Ficou 2 anos, Eu foi isso? fiquei 2 anos, sim. Aí eu vim pra cá pra fazer meu mestrado, pra Espanha, né? Hoje em dia eu moro em Madrid, mas eu fiquei lá 2 anos. Foram 2 anos, assim, que eu, nossa, acho que eu nunca estudei tanto na minha vida. Sério? Mas porque era, Porque, tipo, muito diferente do que você estava acostumada aqui no Brasil em termos de carga assim, horária ou pelo fato de ser em inglês, em outro país? eu acho que assim, eu cheguei lá com o inglês, tipo, realmente aquele mínimo que você passa no TOEFL pra poder entrar numa faculdade, entendeu? Então, quando eu Aham. cheguei lá, óbvio que teve a questão da língua, mas não somente pela língua em si, mas porque o que acontece? Quando eu cheguei na Suíça e na faculdade e aprender, por exemplo, coisas de administração que eu não aprendi nem no Brasil, por exemplo, finanças, eu não sei como que fala em português algumas coisas, porque eu aprendi lá. E aí depois, quando eu tive que fazer as coisas aqui de finanças no meu mestrado, eu não sabia nem português, nem inglês direito, eu não sabia relacionar uma coisa a outra, sabe? Foi muito, muito traumático a minha parte de finanças na vida. Mas são coisas que realmente, assim, a gente não aprende na escola, a gente aprende quando a gente tá lá no dia a dia. E aí você tem que, assim, eu sempre chegava da aula, eu tinha que revisar toda a aula e tentar entender o que que realmente estava sendo dito ali para poder acompanhar. E também porque existe uma cultura muito diferente, porque na Suíça, muitas as pessoas lá são, assim, super paranoicas com a questão de, como que chama? Nota. Porque Hum. lá, se você, para você ter um trabalho, principalmente os primeiros, eles olham o quanto que você tirou realmente, sabe? Se você tem Tipo, faz o parte do GPA. seu currículo, tipo, o seu boletim, digamos. Exatamente. Então, eles, se Uhum. para algumas empresas, eles, tipo, não vão te contratar se você tiver o GPA muito baixo. Então, todo Uhum. mundo quer ter um GPA alto, entendeu? Então, todo mundo ali tenta realmente não ser o average, Mediana. ano, que é o Uhum. 60, mas todo mundo quer tirar, tipo, A, entendeu? Quer ir pra acima de 90. Então, era uma coisa muito competitiva também, sabe? Isso eu não estava acostumada, porque no Brasil todo mundo é aquela coisa, ah, não, essa matéria eu nem gosto muito, não, vou fazer um Passei de 60, ano, é. bom, sabe? E lá mesmo aquelas matérias mais chatas, que assim, você sabe que você não vai dar nada, todo mundo dava muita raça pra conseguir tirar ela ao máximo pra subir o GPA, entendeu? Então era um Uhum. negócio muito louco, porque apesar de e eu nunca tirei notas tão boas igual eu tirei lá também, porque justamente isso, sabe? Eu comecei a estudar triplicado com medo de não estar de acordo com a galera, sabe? Mesmo assim, a galera era muito, claro, sempre tem aquelas pessoas que não estão nem aí, né? Que é geralmente Uhum. que já tem muita grana, que tem um pai que tem uma empresa e aí já tá aí meio encaminhado, mas a galera que queria trabalhar mesmo tava ali, tipo, na raça, sabe? Então era uma coisa bem diferente mesmo, a questão cultural mesmo, sabe? A maneira de pensar, acho que de É, forma e é geral. interessante como isso acabou impactando na sua vida, né? Porque mesmo que de repente você não tivesse essa mentalidade do tipo, nossa, não tem por que eu tirar, tipo, sempre as melhores notas, enfim, que talvez você tivesse aqui no Brasil, o ambiente ali, a cultura daquele lugar fez com que você também corresse atrás, né? No final das contas, sim. Mas igual eu falei, eu acho que ainda faltou essa parte do alemão, porque se eu tivesse feito alemão com essa mentalidade, aí eu acho que eu ficava pra lá de vez. Não, é mais E difícil você, pra ficar e lá você de tinha vez. vontade de ficar lá de vez, assim? Sim e não. Porque a Suíça foi assim, eu fiquei lá 2 anos, eu tive alguns amigos, mas eram amigos que, assim, eu não tive Acabou não criando é, muito, muito vínculo, assim. muito vínculo real, sabe? Aqui, pelo menos, eu acho que lá é porque a cultura também da Suíça é mais difícil. As pessoas demoram muito pra ser o seu amigo. Ah, o Eli tá aqui, o Eli mora na Suíça, inclusive. Ele é de BH e Ah, mora é? na Suíça. E ele acabou de Ah, ser aqui. legal. Oi, oi, Eli. Então, mas lá eu não tive muito contato assim com as pessoas. E eu conheci poucos brasileiros. Ele foi um que eu descobri que ele estava lá, entendeu? Inclusive foi até uma história bem engraçada. Que eu não sabia. A gente se encontrou através de um amigo que foi me visitar.
lá. E aí, Aham, esse meu amigo conhecia um suíço, e aí ele foi pra uma parte, porque ele mora numa, assim, mais próximo da Áustria. Eu tava morando, tipo, mais próximo de Zurique, ou seja, um pouquinho. aham. Distante, assim. E eu fui pra lá, porque meu amigo falou, nossa, eu conheci um menino de Belo Horizonte, não sei o que, tal, tal, tal. Aí na hora que eu fui ver ele, eu falei, gente, mas eu conheço esse menino de algum lugar. E ele fazia teatro num teatro que ficava atrás da escola que eu fazia, sabe? No ensino médio, que era o Promove. E aí uma amiga minha conhecia ele, eu já tinha visto ele atuando, inclusive. E aí Aham. eu falei, gente, que mundo pequeno, tipo, como que eu vou conseguir sair lá de BH pra ir pra Suíça e do nada, numa cidade minúscula, eu encontro com ele. É Foi bem muito legal, louco isso, mas acontece com mais frequência do que a gente imagina, né? Eu uma né? vez encontrei uma professora minha da faculdade em Madrid, tipo, do nada, assim. Aí, tipo, uma pessoa me chamando, eu, nossa, quem tá me chamando aqui? Tipo, eu não conheço ninguém aqui. Aí eu virei, era essa professora, assim, eu nem Nossa, lembrava mais direito dela. Eu falei, nossa, esse mundo é muito pequeno. Outra vez eu encontrei um menino que eu sempre via na academia na Tailândia, tipo, também na rua, assim. Eu falei, meu gente, Deus, o mundo às vezes é uma coisa muito louca, né? Quando a gente vê, a gente tá no mesmo lugar de alguma pessoa que você nem imaginava que iria estar ali. é muito louco. Falando essa coisa dos laços, né, de amizade, os suíços, eles são muito reservados, né? E não só os suíços, as pessoas que acabam indo pra lá, Indo pra lá. e eles se assim, não é que não se misturam, mas eles geralmente têm aquele grupo e ficam naquele grupo, sabe? É muito difícil de abrir. E quando se abre, é Uhum. muito difícil de você realmente criar esse laço. É diferente do brasileiro que já chega, sei lá, no banheiro da balada, fez amizade, já tá marcando balada para pro próximo fim de semana Aham, e já chama para comer em casa no próximo domingo, conhecer a família, sei lá. É uma coisa muito louca, porque a gente tem essa cultura mais rápido, né, de fazer amizade. aham. E já os suíços, eles são muito, né, na Suíça, de forma geral, eles já são mais reservados. Então, isso foi muito difícil, porque 2 anos, eu acho que não foi o tempo suficiente para conhecer tanta gente, né? Assim, eu conheci uma outra pessoa, mas no final das contas eu acabei perdendo muito contato com a maioria delas, né? Eu ainda conheço algumas pessoas lá que eu poderia entrar em contato se eu tivesse que, se eu visitasse a Suíça, alguma coisa assim. Entraria em contato, falaria, olha, eu tô indo e tal, mas não são tantas, né? As que Não é realmente aquele ficaram. vínculo que fica assim, né? Não era aquela pessoa. E mais, na Suíça tem um negócio que eu achei muito estranho quando eu fui. Porque a maior parte das pessoas, elas não fazem nenhum programa espontâneo. Então, tipo assim, vamos supor que você saiu da faculdade, aí tá afim de, sei lá, comer o McDonald's. Aí você vai Uhum. chegar pra pessoa e falar, ah, bora pro McDonald's? Aí a pessoa fala assim, quando? Não é tipo agora, porque agora, nesse exato momento, é muito difícil da pessoa aceitar. Você vai ter que, assim, se for pra um barzinho, então, você marca com uma semana de antecedência, pra ter certeza, sabe? É tudo muito Então, programado, né? programado. Então, isso eu não estava acostumada também, óbvio, né? Então, no início, eu ficava esperando chegar a sexta para que alguém pudesse me chamar ou que eu pudesse fazer alguma coisa. No E final não das contas, todo mundo já rolava. tinha programado e, obviamente, eu não estava inclusa, entendeu? Então, assim, as coisas têm que ser com muita antecedência e era muito, muito estranho, assim, no início. É, Então, o meu marido morou um ano na Itália. E uma coisa que ele fala é que hoje ele mora no Rio. E aí aqui uhum, no Rio é tipo, vamos sair, vamos fazer acontecer e tal. E ele sempre foi muito tímido e ele ficava tipo, ai meu Deus, eu não quero ir, mas eu não tenho como dizer não e tal. Ele ficava sempre nessa coisa, assim. E aí quando ele chegou na Itália, falaram, vamos tomar uma taça de vinho? Tipo, o pessoal da faculdade lá. Aí ele falou, ai, tipo, vou falar que sim, porque tem que fazer é, amizade, né, e tal. E aí ele falou que eles saíram e tomaram uma uma taça de taça. vinho. E acabou, e tipo, tchau, gente, foi ótimo, né? Aí ele, é isso? É assim que funciona? Não, lá na Suíça também. Vamos tomar uma cerveja? Ou se você fala uma cerveja, é uma cerveja mesmo, entendeu? Tipo, acabando a cerveja, beijo, tchau, e olha, tem mais coisa. É muito estranho. Não é Eu que também. nem aqui, né? Que é tipo, ah, vamos tomar uma cerveja e Esse é fica, pica. e emenda, e vai para outro lugar, e liga para fulano. Aí na hora que você vê, você já tá com a galera em um lugar, nada a ver, enfim, vai um atrás do outro, né? Isso jamais existiria na Suíça, jamais. É verdade. E o que que você teve? Você teve dificuldade assim nas coisas do dia a dia, assim, tipo, sei lá, ir no supermercado, era uma diversão ou era tipo uma aventura? Era diversão e aventura ao mesmo tempo, porque é o seguinte, primeiro que eu não sabia alemão, né? Então eu chegava Aham. lá.
E eu ficava tentando. Assim, algumas coisas são muito fáceis, porque você olha no pacote e você vê o que que é, né? Mas tinha algumas coisas que eu ficava, tipo assim, principalmente pra escolher queijo. Porque, óbvio, Suíça, você quer comer queijo. Só que aí tem 300 queijos. Não tô brincando. Você vai no supermercado na Suíça, tem, sei lá, tem uma prateleira quilométrica dessas de frios, assim, mas só de queijo. Tem 500 tipos de queijo. Aí você fala, gente, e se eu pegar um queijo, que é aqueles fedorentos, você não vai gostar? Aí você vai comprar, tipo, caro o negócio e não vai comer. Aí você ficava tentando encontrar, tipo, uma mussarela, sabe? Tem. Então eu ficava, tipo assim, ficava meia hora no negócio, enquanto eu via todo mundo pegando. Aí às vezes eu ficava vendo, tipo assim, Observando o que que a galera pegava mais. também. Aí eu ia lá e pegava. Aí eu ficava nessa assim, sabe? Mas aí tinha algumas coisas, por exemplo, creme de leite e leite condensado. Creme de leite eu não sabia como que era. Porque lá, é diferente aqui, assim, no Brasil geralmente é caixinha, né? E Aham. lá tinha um iogurte. Então, eu lembro que tinha um que era parecido iogurte, pelo menos, né? E aí eu ficava tipo, será que isso é iogurte? Será que isso é creme de leite? Ou, sabe, eu ficava muito na dúvida de pegar uma coisa e não ser. E o leite condensado eu achava que nem existia, porque eu passava assim, eu ficava olhando pra gente, não tem nenhuma lata, não tem nenhuma caixinha. E ficava tentando achar outros tipos Como de é que eu embalagem. vou viver sem brigadeiro nesse lugar? Não, às vezes eu falo, gente, eu só preciso disso, já tem tanto chocolate, imagina, tá com um chocolate suíço lá e coloca um brigadeiro, não dá pra fazer, porque não tem a lata de leite condensado. Muito triste essa vida. Aí eu tinha que começar uma Lindt. Que triste, né? E os chocolates são muito bons mesmo? Você chegou a provar vários assim? Tem vários. Nossa, eu era aquela, como que chama? Degustadora de chocolates, entendeu? Todo dia eu pegava um chocolate diferente pra testar. E Eu são tenho hoje bons em dia uma. mesmo, né? São muito bons, mas tem, assim, na verdade, o brasileiro conhece muito a Lindt, porque a Lindt é o que ficou mais Acabou famoso. indo saindo pro mundo, assim, né? Só que, na verdade, a história da Lindt, eu até comentei no artigo que eu fiz no blog, né, sobre gastronomia da Suíça, lá eu contei um pouquinho da história da Lindt. Inclusive, eu fiz a minha tese não era tese, era, como que chama? TCC, TCC. monografia. Monografia, foi sobre a Lindt. Ah, Então, foi? foi a Lindt quando ela foi pro Brasil. Então, aí eu tava fazendo todo o estudo de mercado e tal. Então aí eu descobri muita coisa da Lindt que eu achei interessante, porque na verdade a gente conhece a Lindt como ela é, mas na verdade a Lindt, ela, do chocolate, né, foi um cara que tinha o sobrenome Lindt, eu não vou lembrar do nome jamais, mas tá lá no blog, depois se puderem ver com mais, né, detalhes, tá tudo escrito lá. Aham. Mas ele inventou o chocolate ao leite, cremoso, que derrete na boca, não sei o quê, então por isso que era Lindt. Só que aí o negócio dele quebrou, e aí a Sprungly comprou. A Sprungly é uma confeitaria muito famosa na Suíça, que ninguém conhece, nenhum brasileiro já ouviu falar, mas se você olhar, se você comprar um Lindt, você olha atrás no rótulo e vai estar escrito lá no rótulo, Lindt and Sprungly Group. Então a Sprungly Hum, é a empresa em que comprou a Lindt e que começou a fazer e manteve o nome justamente porque é, era gente, mais conhecido. uma amiga minha comentou comigo agora que tá ruim, tipo, você tá me ouvindo bem? Todo Eu mundo tá tô me ouvindo bem? ouvindo, eu tô ouvindo, mas não sei se para as pessoas tá ruim. Escrevam aí Bom, se tá ruim ou se não tá. eu tô Porque aqui. qualquer coisa eu tiro o fone. É. Eu também, mas enfim. E aí o que acontece é que ele manteve o nome justamente porque começou a ficar muito famoso, né? O chocolate do Lindt. E aí continuou, só que o que continuou realmente foram as lojas da Sprungly. Ainda assim teve a fábrica, uma das fábricas que é muito antiga, ainda é da Kirchberg, que é perto de Zurique. Dá pra você ir de trem, assim, é tipo menos de 20 minutos de Zurique. E, e ainda fica nas margens do lago, assim, fica bem legal. Não as margens, mas tipo é pertinho. Aham. E a Sprungly tem um macarrão específico deles, que tem mais recheio do que o macarrão normal da França. Então ele é bem gostoso, vale a pena comprar e provar, que chama Luxembrunelli, uma coisa assim. Eu não sei falar muito bem, mas é um negócio bem gostoso. E o chocolate deles são realmente assim aquelas coisas mais de confeiteiro, super super chique e tal. Quando você entra na loja da Sprung, aí você entende o porquê que eles colocam na Lindt todo esse
esse confeiteiro, não sei o quê, porque a marca Que é a é realidade da marca. Kombi, entendeu? Então é sempre. Entendi. Mas não é só essas marcas, tem muitas outras marcas aí que vende na Suíça que não é a Lindt, né? Tem, por exemplo, tem a Frey, que é muito boa também, tem a Kyler, que é da Nestlé, inclusive dá para visitar a A fábrica. fábrica que fica na parte francesa, acho que em Vevey. E, enfim, tem muitos outros. Tem uma que é. Ai, tem um que eu amo. Eu não sei se você gosta de licor de cereja, que é uma que tem o licor de Sim. cereja, que ele é maravilhoso. Era. Ai, Camila Bloch, uma coisa assim. É muito boa Não também. vou saber. Mas Eu assim, eu lembro acho que uma vez eu peguei um avião que era da Suíça, que fazia conexão em Zurique, depois ia para outro lugar, que eu não lembro agora para onde que eu ia, mas que eles davam uns chocolatinhos assim no voo, e tipo, era o chocolatinho deles, assim, marca X, não sei qual é a era. marca da Suíça. Aham. Era muito bom. Eu acho que era da Suíça, mas eles usam o chocolate ao leite mesmo. Mas uma curiosidade também em relação ao chocolate, que pode ter, envolver o chocolate, mas na verdade a curiosidade é sobre queijo, é porque a Suíça, por exemplo, até para quem tem problema com lactose, não teria problema nenhum de comer nenhum queijo da Suíça que seja duro ou semiduro, né? Esses que são mais consistentes, Uhum. porque eles fazem um processo tão cheio de frescura que eles tiram totalmente a lactose. A parte em volta do queijo, que geralmente não pode comer, né? Que é tipo uma cera que eles colocam, é feito também comestível. Então os queijos lá são super de alta qualidade. Então isso também se deve muito ao leite, que eles têm um padrão Um assim leite super de um alto. padrão Então super alto. assim, tudo na Suíça. E aí eu falo também até mais, quando você for pra Suíça, come hambúrguer. É muito ridículo de falar isso, porque a Suíça, né, tem tanta coisa pra comer na Suíça. Mas lá, justamente, eles têm essa questão com a vaca, né, que é quase sagrada, igual a Índia lá, porque é a vaca que é o leite, é o queijo e também a carne, A porque para carne. leite de qualidade né, o queijo e tudo mais, eles têm que tratar a vaca de uma forma muito, né? E eles têm essa coisa com os produtores locais, né? Então, assim, eles tanto demandam tanto dos produtores locais, mas também eles protegem muito. Então acaba que o preço da Uhum. carne é lá alto, né? Mas vale muito a pena provar os hambúrgueres lá, porque geralmente são muito bem feitos e a carne é muito, assim, superior, sabe? É muito gostosa. É uma qualidade bem, bem alta, né? Tanto que Uhum. as vaquinhas, tipo, eu tenho certeza que muita gente, quando pensa em Suíça, o cartão postal que vem na cabeça é tipo aquele Alpe suíço ali, aquele É, gramado e as vaquinhas, né? mas sabe o que pouca gente não imagina? Na O verdade, acho que quê? ninguém imagina. Porque eu morei em Zug. E Zug é o seguinte: Zug é uma cidade muito pequenininha que fica, tipo, 20 minutos, meia hora de Zug, de trem. Ou se for de Aham. carro, é uns 5 minutos. E aí, o que acontece? Lá tem vários. É tipo um hub para vários headquarters que tem aí de empresas famosas, tipo a Siemens, o laboratório da AstraZeneca, mas o escritório tá lá. Tem a Ernst Young tá lá, sei lá, tem outros laboratórios lá, escritórios, né, o oficial, o Uhum. headquarter tá lá também. Enfim, tem muitas empresas muito grandes ali, Lá. principalmente por causa do imposto. Como eu tinha falado, é uma das cidades que tem, dos cantons, né, que tem menores impostos na Suíça. E aí lá, eu lembro que ao redor mesmo na cidade tinha alguns pequenos produtores, né, e tinha umas pequenas fazendinhas com vaca. Então chegava na primavera, era muito legal, porque você via assim um monte de flores e tal, e aí você saía assim de casa e sentia o cheiro de bosta. Não tô brincando, eles pegavam tudo que eles guardavam, acho que guardavam todo o esterco de vaca e colocavam pra poder, na hora da primavera, pra poder adubar, entendeu? Então a cidade ficava empestada com aquele cheiro de cocô de Meu vaca. Deus, A gente não nunca imagina, mas imaginei isso. porque a Suíça você pensa, nossa, Suíça nossa, negócios, paisagens lindas, vaquinha. Aí você pensa, vaquinha, o que a vaquinha mais faz? Carga, então vai ter cheiro de vaca, pasto.
E além do queijo e do chocolate, o que mais que tem de típico, assim, na gastronomia da Suíça? Tem muitas coisas e depende muito de onde você for, Da né? Porque, na região? verdade, Uhum. assim, como eu falei, por exemplo, no norte, né, que é onde está mais próximo da Áustria. Alemanha, então, e da Áustria também, então eles têm muito a questão da salsicha, né? Tem salsichas deles lá e tal, mas tem um monte de pratos típicos, né? Tem tem até, por exemplo, além do fondue, né, que é o mais tradicional deles, tem o raclette, que é como se fosse. Eu não sei se no Brasil eles já começaram a fazer esse trem também, né? Eu É acho tipo que um já. purê de batata com queijo, não é isso? Não, na verdade lá é o queijo mesmo. Às vezes eles pegam até o próprio queijo, que é um queijão assim grandão. E Só que derrete aí ele dentro do queijo. mete dentro do queijo. Aí ele só passa assim um queijo e aí pode ser com legumes. Não precisa ser necessariamente com batata. Outros Entendi. legumes também. E enfim, geralmente são esses dois que são os mais, assim, mas geralmente isso é mais no inverno, né? Que aí fica mais. Mas durante o verão, geralmente a galera, de uma forma geral, eles são mais, digamos assim, mais saudáveis, se você vê como que eles comem e tal. Mas, assim, na parte alemã tem muito mais salsicha, na parte francesa, aí você vai ver mais, tem alguns queijos, é onde tem algumas produções de queijo até bem, por exemplo, o Gruyère, o queijo Gruyère está na parte francesa. É, tem como que chama isso? Tem um biscoitinho que é típico, também já tem na Itália também, que eles pegaram também, eles reformularam para a forma deles, que é o amarete, uma coisa assim. Mas tem assim, dependendo da região, por exemplo, em Zug tinha a torta de cereja, porque é uma região que produz muita cereja, que tem Produz árvores. muita cereja. Então, eles fazem uma torta e tem o licor deles também, que é típico de Zug. Mas tem vários tipos. Tem outra batata rosti, por exemplo, sabe? Essa que você faz Uhum. com uma panqueca, né? Ele Uhum. também é ali da região, né? Da Suíça também é bem conhecido. Mas tem muitos tipos e varia Mas o muito dependendo. engraçado é que as comidas são mais ligadas ao frio mesmo, né? São comidas mais São, pesadas. são comidas mais pesadas no geral, sim. Mas sabe que se eu fosse dar uma dica pra alguém pra visitar a Suíça, seria pra ir no verão. Não tô zoando. Ah, é? O que acontece? Outono é muito lindo, concordo, porque fica a paisagem assim toda mais laranja e tal, mas chove muito. E no inverno Hum. chove muito, e aí chove e neva. Então, assim, você vai ficar um pinto molhado o tempo inteiro ali, sabe? Tipo, é meio ruim, porque afinal de contas você tá ali pra sair, pra poder ver e tudo mais, e aí fica Muita coisa é aquele. feita ao ar livre, né? Muitas coisas da Suíça pelas paisagens são ao ar livre. Então, aí às vezes você quer ir numa montanha pra ver a paisagem tá com névoa. Então você não vai ver Hum. tudo. Vai ser bonito, mas não vai ser tão bonito. E às vezes o tempo também te deixa um pouco mais assim, você vai querer gastar mais dentro dos lugares, e você gastar na Suíça você vai gastar muito. Mas agora, se você for no verão, você consegue ir em montanhas que tenha neve, mesmo no verão, na Suíça. E, por exemplo, só para você ter uma ideia, se você pegar um carro e sair de Zurique para você ir para Milão, dá 4 horas e meia. O país é E muito dá pra ir pequeno, de então trem assim, também, né? dá para ir de trem também. Mas, por exemplo, de trem de Genebra para Zurique dá tipo 2 horas. É Então, bem pequeno. como, como é tudo muito próximo, é possível. Então, tipo, beleza, você vai, aproveita o verão europeu e se quer ver neve, vai para um Alpe, entendeu? Tem ali perto de Interlaken, tem várias montanhas. E tem uma, principalmente, é a Jungfraujoch, que é uma montanha que tem neve o ano todo. Você pode ir lá para cima e ver neve. Então, acho que É, isso vale que você muito mais está a pena. falando é muito legal, porque eu tive uma experiência parecida. Eu fui para a Alemanha em maio. E Uhum, aí, tipo, tava quente, tava primavera, mas assim, foi final de maio, então já tava mais quentinho, assim, sabe? Tinha dias que eu uhum. usava camiseta. E aí teve um dia que a gente foi para um lugar que é o ponto mais alto da Alemanha. Se eu não me engano, é Zugspitze o nome, alguma Que coisa é assim, Suíça. fronteira com a Suíça. E aí a gente, sem brincadeira, eu acho que tava 25 graus, 26 graus embaixo. A gente pegou o Uhum. teleférico e subiu, lá em cima tava -1 e tava com neve. Não tava É, nevando,
Mas no chão tava com neve, eu andei na neve, tipo, tirei Uhum, foto, tipo, todo o inverno, sabe? Muito aham. louco. Não, aconteceu comigo também quando eu fui uma vez pra Suíça, foi tipo, depois voltando, né, tipo, pra visitar. Aí eu fui em setembro, e aí setembro ainda não é época de neve, né? Mas aí Aham. eu fui subir o Monte Titlis, que eu até tenho uma foto com uma vaquinha lá. Inclusive, até meio complicado, porque quando você vai subir nas montanhas, às vezes aparecem umas vacas, aí aparece muita Tem que vaca, você dirigir fica, com cuidado. É. não, mas eu tava indo a pé mesmo, subindo, hiking, Ah, louco. então Fiquei mais umas cuidado 5 ainda. horas. Não, eu fiquei com medo de umas. Sério, porque o morro era tipo assim. Aí tinha umas vacas aqui, e aí eu fiquei, gente, se essa vaca desliza e cai, eu tô aqui, eu morro. Porque a vaca é gigante. Sério, me deu muito medo da vaca, porque as vacas são realmente grandes, sabe? Assim, eu já tinha visto vaca no Brasil, mas eu acho que as vacas da Suíça são maiores, sabe? Eu não sei se elas são Aham. gordas, se elas têm a Elas são cabeça. mais largas, sei lá, É, né? são largas, exatamente, você falou. Então eu fiquei meio com medo de subir. Mas aí quando eu cheguei lá no finalzinho, no topo, assim, já tava frio, já tava de casaco, desses casaco acolchoado. Eu subi, quando eu subi, tipo, com só, sei lá, uma segunda pele, sabe? Só porque eu Aham. fiquei com medo de chover, alguma coisa assim, pelo menos eu tava com alguma coisa. E quando eu subi, eu joguei casaco, esses mais grossos, e passou 2 minutos, começou a nevar. E aí fechou tudo. Ou seja, eu queria ver a vista, eu tive 2 minutos de vista, aí o passarinho entrou na minha frente e fechou tudo. Caramba. É, mas então essa dica que você deu é muito boa, assim, porque no verão você consegue explorar Uhum. cidade, tipo, coisas ao ar livre, e se você quiser essa experiência de neve, é só subir É só no subir. Alpe, né? É. Não, não todos, mas tem alguns que sim, que mesmo no verão dá. E o bom é porque, assim, igual eu falei, né? Durante o inverno você tem que sempre ficar dentro de algum lugar, você acaba gastando mais. E durante o verão, geralmente, principalmente para quem é mais jovem e quer viajar, é o melhor, porque na Suíça, por exemplo, em Zurique, você pode ir no lago, ok? Que o lago é frio, já aviso, né? É aquele choque térmico que você fala, vou sair. E aí, pelo menos você deu um mergulho ali no Lago de Zurique. Mas aí é legal, porque muita gente vai pro lago. Aí, sabe, lá em Zurique, por exemplo, quando você sai da estação central, tem a Hum, Bahnhofstrasse, mas do outro lado tem o Museu Nacional, né? Quando você é, segue por dentro daquele parque, você vai acompanhando o Rio Limmat. E aí perto tem um lugar que chama Dínamo, e tem uma ponte. As pessoas no verão, elas pulam daquela ponte pro rio e vão nadando até poder. Aí aí perto assim das margens assim, tem sempre uma escadinha. As pessoas vão até a próxima escadinha e sobem. Tá muito E isso estranho que você assim, está mas descrevendo, assim, tipo, seria um passeio que a gente imaginaria, tipo, vou para uma cidadezinha da Suíça, do interior da Suíça, nunca Zurique, né? não, pois é em Zurique. E sempre tem, por exemplo, em agosto em Zurique sempre tem o Street Parade, que é tipo um carnaval, só que de música eletrônica. E a cidade se fecha, tem stages assim, por vários lugares na Suíça e tem um carro elétrico com várias pessoas assim e tal no carro elétrico tocando e fica lotado, tipo, muita gente da Itália, da França, da Alemanha, Áustria, todos vão para Zurique nessa época. Zurique fica assim, você não consegue nem imaginar. Fica lotada. A galera começa a fazer churrasco no parque, porque lá também tem churrasqueira pública. Você só acende, deixa lá a sua Ah, carne, é? você pega a sua carne e fica lá. É um negócio muito estranho, mas funciona. E aí também tem os barcos, né? Muita gente acaba aproveitando essa época para pegar um barco e ficar lá, né, no lago. E você só vê a galera, tipo, sei lá, de fantasiado. É uma coisa muito louca, mas assim, acontece. Isso porque geralmente é em agosto, que é a melhor época, mais quente, né? E eu lembro que eu já peguei 40, quase 40 graus ali na Suíça, assim. Quando eu cheguei, teve uma onda de calor que eu falei, Jesus, toma conta. Mas E agosto também são as férias europeias, né? É também. as principais férias, que é as férias do verão, e é quando os europeus todos viajam, né? Uhum, exatamente. Então é bem legal, assim, eu acho que as pessoas ficam mais receptivas também, porque aí quando tá calor, aí se a pessoa fica lá, né, vai nadar e tal, então as pessoas já ficam mais receptivas, né? Agora no inverno todo mundo quer se esconder, aí já fica com cara de mau humor, porque tem que trabalhar e tal, tempo bosta e tal. Então
Fica essa coisa, sabe? Então, eu acho que melhor mesmo de ir para a Suíça no verão para aproveitar mesmo o tempo bom, aberto, ver as paisagens bonitas realmente. E E eles são muito pontuais? Tipo, um trem se vai sair 2h07, sai 2h07 sim, mesmo. Se a sua aula vai começar 15h23, começa 15h23. sabe o que acontece? É o seguinte, quando eu morava em Zug, e eu tinha que ir todos os dias para Zurique de trem. Aí meu trem Aham. era 8h30, não, era 7h34. E eu tinha, não, era 7h34? Não, era, uma coisa assim. E aí eu tinha que sair nesse trem, porque se eu pegasse o outro ia demorar meia hora. E às vezes se Tá. eu chegasse 1 minuto atrasada, não tô brincando, era 1 minuto. O trem não abria a porta, ele podia estar ali, mas ele não abria a porta, porque ele só provavelmente estava só esperando pra sair, sabe? Aham. Então foi, Autorização para sair, não tipo um atrasado. não, não pode. É, e sim, na faculdade também eu já tive um pouquinho de problema, porque eu sempre fui daquela pessoa assim que eu chegava na faculdade meio atrasada, mas eu pegava tudo assim no ar e no final das contas tava de boa, entendeu? Às vezes, né, enfim. Aham. Mas lá eu chegava, tipo assim, 5, 10 minutos, porque aí eu andando devagar, aí eu ia lá e comprava alguma coisa pra comer, ia comendo no caminho, ia pro Ciana à Vista e tal, tipo, mó paz, né? Aí eu chegava lá, tipo, 5, 10 minutos, o professor já tava lá começando a aula, e aí eu sentava, tipo, no cantinho, assim, pra ninguém me ver, não vou incomodar ninguém e tal. Aham. Passou uma semana eu fazendo isso, a coordenadora chegou pra mim e falou assim, se você chegar mais um dia atrasado, você não assiste aula. Meu Deus. Então tá bom, entendi. Nunca mais cheguei atrasada. E olha que louco, né? Tipo, ninguém falou pra você, tipo, na hora, ou então te olhou feio, ou então, tipo, não. Será que ela ainda Não. não entendeu que tem que chegar no horário? Vou dar uma É, semana pra ela entender. foi mais ou menos isso, sabe? Tipo, algumas pessoas me olhavam estranho. Só que eu falava, pode ser porque, sei lá, né? Não Mas sou todo mundo, daqui, estão me achando diferente. sei lá, sabe? Aí eu ficava meio estranha assim no início, mas aí depois eu fui vendo, realmente o negócio aqui, eu via que todo mundo começava a chegar, tipo, 10, 15 minutos antes, entendeu? Então aí eu comecei a chegar até antes também, porque afinal de contas era melhor ficar ali esperando o professor do que, né, chegar em cima da hora e o professor te olhar torto, sabe? Porque aí você sabia que o olhar torto significava que você estava errado. Tava Porque na errado. Suíça eles são muito, muito educados. E eu costumo descrever isso como uma situação muito simples. Quando eu ia do aeroporto para Zug, eu pegava um trem. E Zug era a última estação. E aí no trem eles falavam, you are kindly request to leave the train. Ou seja, você Uhum. está gentilmente convidado a Se sair do retirar do trem. trem. É, ou seja, vaza. Vaza, por favor, entendeu? Tipo, então, eles são assim, eles são bem diretos, Eles são mas bem polidos, bem é, educados, mas, tipo, falam o que tem que ser falado. exatamente. E para quem quer conhecer, tipo, o melhor da Suíça, quantos dias que você acha que dá para fazer uma viagem e conhecer os principais pontos? Deixa eu ver. Eu acho que depende muito do que a pessoa quer, porque, por exemplo, tem muita gente que quer conhecer a Suíça e que aproveita a Suíça também para poder fazer ecoturismo, Conhecer outros lugares. Ah, é possível. porque lá é um lugar assim que eu acho que essas pessoas que gostam realmente, por exemplo, que vai para Noruega, vai fazer uns hiking, vai fazer essas coisas, eu acho que vale muito a pena de ficar mais tempo, porque aí você realmente precisa de um tempo para poder se recuperar, para poder visitar as montanhas, para poder ir a alguns outros lugares, porque a Suíça tem 300 milhões de lagos e montanhas, então você pode ter aí várias opções, né? Uhum. Então, é claro que dependendo do que você quer ir ou não, né? Mas tem jeito de ir, acho que em quase todas você pode ir. Tem formas de ir de carro ou de bondinho ou de alguma forma, né? De trem, desses trens tipo funicular, né? Que eles chamam. Uhum. E, e eu acho que assim, por exemplo, Interlaken é uma cidade que, para esse povo que gosta de ir pra montanha mesmo, eu acho que é um ponto que é legal para ir pra Interlaken e Fazer de sair. base, assim, né? Mas aí depende, porque se você não é muito afim desse tipo de coisa, porque Interlagos também é bonito de se ver, porque tá perto de vários Alpes, né? Então é bonito, mas se for só de passagem, você pode fazer várias cidades, tem várias cidades que são assim, icônicas, né? As principais são Genebra, que todo mundo conhece, por eu Uhum. ouvir falar, porque é onde tem a ONU.
Tem tem Zurique, que é a maior cidade, Berna é a capital, Lucerna é onde tem a ponte mais antiga, Interlaken é onde é chamada de Cidade Sim. das Aventuras, Montreux é onde tem um festival de jazz, mas também onde tem um cenário muito lindo, assim, que eu acho que vale muito a pena de ir em Montreux, por causa desse castelo que tem. Um castelo que fica no lago, assim, aí você vê os Alpes, né? Mas na verdade os Alpes são da França, não são da Suíça mais, né? Mas enfim. Ah, tá. Mas a vista é da Suíça. É, claro. Tanto que lá foi onde Charlie Chaplin ele decidiu passar o resto da sua vida lá, os últimos 25 anos da vida dele. E tem até uma estátua do Fred Mercury, porque ele fez, inclusive, né, na época, né, uma, uma homenagem à cidade, porque ele gostava muito da cidade e ele morou lá também, né? Então, é uma cidade realmente muito linda, assim, a região em geral. E tá perto de onde produz vinho, a Suíça também produz vinho, tem cervejas também próprias da Suíça. Agora, o que poucas pessoas deixam de conhecer, né, muitas pessoas deixam de conhecer, na verdade, é a parte italiana. Porque ninguém fala de Lugano, por exemplo, da região de Ticino. Inclusive, para o suíço, para quem mora ali, é uma das regiões melhores, porque geralmente no verão faz mais calor, tá perto da Itália, as comidas são melhores, é, né, o pessoal é mais aberto. Então, tem Aham. paisagens lindíssimas também, tem lagos que são mais quentinhos. Então, assim, já é uma outra região também para conhecer. Então, falar assim, quantos dias, depende do que a Tudo pessoa quer. depende do que a pessoa quer. É. Mas, por exemplo, lá na assessoria que eu fiz, né, no Instagram da assessoria de viagem, né, que é a assessoria.around Europe, lá eu deixei, tipo, um roteiro de 3 dias em Zurique, por exemplo, para ver o Uhum. principal, mas pegando um pouco dessa parte mais local, né? Que eu comentei de barzinhos que são mais locais, de lugares para sair, de balada. O que que eu acho que vale a pena conhecer além do turistão, entendeu? Mas, por exemplo, em Uhum. Zurique mesmo tem uma montanha que é Uetliberg, que eu não coloquei no roteiro, mas é a montanha de Zurique. Não é. Tem muita gente que sobe, é uma hora e pouquinho, você sobe a pé mesmo. Assim, tem umas partes que são bem inclinadas, assim, mas dá pra subir, tem uma Dá vista pra muito ir. bonita. E eu acho que vale a pena, né? Porque afinal de contas, você tá indo pra Suíça, tá indo pra Zurique, você sabe que Suíça tem aí em 3 dias, você sabe que é caro, mas pelo menos Uhum. você vai estar vendo um pouco do que é a montanha, do que é a vista da Suíça, né? Com lago, com montanha e tudo mais. Então, já é algum flavor aí do que é. Aham. E a gente tem, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem uma visão de que na Suíça tudo é muito caro, é mais caro. Ah, Suíça, vou gastar mais, tal. Você morou na Suíça e está morando agora em Madrid. Os dois, a moeda é o euro. Não, É muito caro não, na a verdade a Suíça, Suíça. a moeda é suíço franco, né? Ah, é o suíço franco. Ela não aderiu ao euro, né? Não, porque a Suíça não faz parte da União Europeia, ela faz parte do Hum. espaço Schengen. Então, para os europeus entrarem né, para os europeus, para as pessoas que viajarem dentro da Europa, a Suíça está dentro do espaço Schengen, mas não faz parte da Uhum. União Europeia, não tem nada a ver. Tanto que até nesse Reopen EU agora para o coronavírus e tal, para ver, tipo, quando você vai ver no mapa, eles tiram, assim, ó, os países que não fazem parte da Suíça, Entendi, coraçãozinho ali da Europa tá branco, entendeu? entendi. Mas sim, tem muita diferença. Tem muita diferença. Aqui, por exemplo, se eu for no barzinho aqui da esquina, eu vou pagar, sei lá, uns 2 euros numa cerveja, 2,50 € Lá na Suíça, uma garrafinha, uma long neck de, sei lá, Corona, você me custaria tipo uns 10 suíços francos. E o suíço franco é um pouco mais do que o euro. Então, assim, Ah, tem uma diferença grande. é bem grande. Assim, é incomparável. Ali realmente é tudo muito caro. Para ir para a Suíça, a pessoa tem que esperar pagar muito. É claro que, por isso que eu acho que é bom você ir no verão, porque você vai aproveitar mais do que a Suíça tem para O oferecer, que dia é as mais paisagens longo também, né? são mais longos, e você não vai ficar tão preso dentro de algum lugar, né? Porque você pode comprar no supermercado e fazer como os suíços mesmos fazem isso muito. Eles pegam, sei lá, um sanduíche ou alguma coisa no supermercado, vai para perto do lago para ler um livro, entendeu? Comer, Uhum. tipo, até a hora de almoço
vendo alguma paisagem, tipo, comendo na rua, assim, como se fosse mendigo, digamos assim, pro brasileiro, né? Porque você vê alguém comendo no banquinho assim, é muito estranho. Mas lá é a coisa mais Aham. comum, entendeu? Então, eu acho que se você souber como funcionam Dá as para coisas, você fazer essas adaptações e até vivenciar um pouco de como que é a cultura. vida do local, né? É, sai Aí um dá pouco para mais ir econômico, equilibrando. mas de forma geral é bem caro. O custo de E as vida é muito entra... e para ir para parques e tal, para esses Alpes, eles têm entradas, são parques nacionais, tem. assim ou não? Sim, para você ir para, por exemplo, se você vai a pé, né, tipo fazer um hiking, aí não, simplesmente você vai, você não precisa pagar. Uhum. Mas se você for de trem, né, ou de bondinho, alguma coisa, você paga. E eu lembro que, por exemplo, para subir, não, acho que para descer o Titlis, que era o que eu tava fazendo a pé, eu acho que eu paguei 60 Swiss francos. É, cara. Então é carinho. Então, para ir para a Suíça tem que se organizar bem. Tem. E mas eu, pelo pouco que eu conheci e escutando você falar, é um país que tem muita coisa legal para oferecer e para quem gosta de viajar e curtir natureza, principalmente, eu acho que é um Sim, super destino, né? sim, é um destino bem legal pra curtir a natureza e tal. Agora, eu acho assim, é igual eu falei, né? Essa questão de você conseguir encaixar um pouco da história, entender a história, mas também curtir a natureza e entender como que funciona como os locais, eu acho que você consegue economizar e, assim, obviamente que vai sair caro, mas não tão caro, igual Sim, sim. muitos lugares falam que é, tipo, super absurdo que não vai conseguir pagar. Porque se você comparar o custo de vida de Zurique e de Paris, mais ou menos igual. Paris também é uma cidade bem cara. Eu acho que tudo depende do quanto você está disposto a entrar no esquema da cidade, assim. Se você sair daqui imaginando, você vai, tipo, tomar café da manhã num lugar, almoçar em outro, jantar em outro, ficar andando, sei lá, de táxi, aí você vai Nossa, gastar táxi muito, é horrores, né? né? Agora, se você entrar no esquema da cidade, tipo, usar o transporte público, fazer um piquenique, Exatamente. aproveitar as atrações que são gratuitas, ao ar livre, que tem muita coisa que é Uhum. gratuito, principalmente no verão, tem muita festival, coisas, É, programações da própria cidade acontecendo ao ar livre. Dá para economizar bastante na hora de colocar na balança, tipo, é uma viagem que dá para fazer. exatamente. Né? Lude, nosso Exatamente. tempo está acabando aqui. O Instagram está me avisando que só falta, sei lá, 1 minuto. Tá. Então, queria te agradecer. Foi muito bom esse papo da gente conhecer um pouquinho mais desse país que é tão rico, né, em várias coisas. E eu tenho Uhum. certeza que essa experiência foi muito enriquecedora para sua vida e passar esses 2 anos na Suíça, mesmo que você tenha sofrido com a língua. Não, mas isso faz parte. Em qualquer lugar. Aqui também na Espanha, quando eu cheguei, também a gente tem que se ajustar com a língua. Em qualquer lugar que você começar, a adaptação com a língua sempre vai ser uma barreira, né? Mas É. isso acostuma, adapta e vai levando. Muito obrigada a você por estar participando aqui, né? Me deixando esse tempinho aí para falar um pouquinho da Suíça, um pouquinho das minhas experiências. Gostei muito de te conhecer. E Ah, eu é isso aí. também. Foi muito bom o E quem não bate-papo. Quem não conseguiu assistir tudo, eu vou deixar gravado lá no IGTV para quem quiser ver Uhum. depois, enfim. Foi um Beleza, eu prazer conversar com vou deixar lá você. no seu Instagram, tanto na assessoria quanto no Lude Around, tá bom? Tá Prazerá. certo, então. Prazer. Um beijo. Beijo. Tchauzinho. Tchau, tchau.